Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso módulo de banco de dados SQL. E nessa aula então iremos começar a entender aí o que é um banco de dados, para que serve, por que utilizá-lo no dia a dia, quais são as características, os tipos de banco de dados existentes no mercado. Também vamos falar, introduzir esse conceito de SQL, o que é SQL, para que ela serve, como que ela se integra ao nosso banco de dados e todos os conceitos aí relacionados à parte de introdução de banco de dados. Já para começar aí a todo vapor, pessoal, gostaria então de trazer uma provocação para vocês. Vocês acreditam, em vossas opiniões aí, esses tipos de arquivos eletrônicos, como CSV, arquivos de Excel, arquivos textos, eles podem ser considerados, as informações contidas neles, podem ser consideradas aí uma fonte, um banco de dados? Vou mais além. Arquivos físicos, né, como por exemplo dicionário, uma agenda telefônica, cartõezinhos divididos aí até mesmo em gavetas aí que são ordenados pelas iniciais do nome, né, da descrição, eles podem ser considerados banco de dados? Vamos entender então, pessoal, o conceito do banco de dados, né? A Oracle então nos traz, por definição, que um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados estruturadas, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Vamos lá então entender esse conceito. Uma coleção organizada, estruturada. Vamos pegar o exemplo então da nossa agenda telefônica. Ela é uma coleção organizada, ou seja, eu tenho um fluxo ali, uma lógica, né? Por exemplo, na agenda, no qual ela está ordenada de A a Z, né? De acordo com a inicial do nome, e tem esse padrão aí de estar na ordem alfabética, né? Ela tem também uma estrutura, né? Então eu tenho, às vezes, sei lá, eu tenho o nome completo da pessoa, o número de telefone, talvez a cidade, o estado, enfim. Ela segue uma estrutura, tem uma regra, uma lógica por trás daquelas informações, de como essas informações estão ordenadas. Falando então, vamos pegar outro exemplo aí, um arquivo CSV, por exemplo, né, separado ali por ponto e vírgula, ou até mesmo uma tabela do Excel. Ela pode então ser considerada um banco de dados? Desde que esteja então numa estrutura que siga um padrão, né, ou seja, esteja organizada e tenha uma estrutura fixa, ela pode sim então ser considerada aí como um banco de dados. Em resumo, então, todos esses tipos, seja físico ou digital, dessas informações que estão de forma estruturada, seguem um padrão, seguem uma lógica, elas podem sim ser consideradas aí como um banco de dados. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, se esses arquivos, sejam eles digitais, físicos, eles já atendem aí o nosso problema, eles já são um banco de dados, para que então devemos utilizar esses sistemas, né, relacionados a banco de dados? Por que existem ferramentas específicas para isso no mercado? Bom, vamos imaginar então, pessoal, o seguinte cenário. Um cenário um pouco mais real, no qual temos várias aí, aplicações, né, ou seja, estações de trabalho, que acessem aí os nossos dados aí de forma concorrente, né? Nesse caso, vamos supor aí, igual ao exemplo anterior, dados em arquivos, né? Então eu tenho o arquivo 1, 2 e 3, né? Com várias estações acessando eles simultaneamente. Quais são os problemas, então, desse tipo de estrutura? Primeiramente, redundância. A gente pode, então, ter a mesma informação, né, contida no arquivo 1, no arquivo 2, no arquivo 3 e assim por diante. Ah, vamos pegar um arquivo Excel, né, uma planilha, por exemplo. Às vezes a gente pode ter essa planilha, várias cópias delas, né? Ou seja, informações totalmente redundantes. Também informações inconsistentes. Às vezes, num arquivo, a gente pode ter, por exemplo, que uma pessoa X possui a data de nascimento Y. No outro, uma mesma pessoa X possui uma data de nascimento Z. Ou seja, informações contidas num arquivo de modo inconsistente no outro. Dificuldade também no acesso a dados, né, pessoal? Então, pode ser que às vezes eu tenho ali num formato de um arquivo, numa planilha do Excel que seja,
às vezes preciso de uma data de nascimento que teoricamente ela seja obrigatória, né, para o meu sistema, porém ali naquela linha daquela tabela eu não tenho essa informação, né? Ou seja, eu vou ter uma dificuldade, é, vamos dizer assim, que eu preciso de um relatório que me informe a data, a idade dos meus alunos, né? Então, se eu tenho uma informação que teoricamente seja obrigatória e ela esteja faltando ali no nosso modelo, eu vou ter dificuldade ali no acesso a esses dados. Também o isolamento dos dados, né? Esses dados eles podem estar, às vezes, num diretório, uma base, por exemplo, de alunos pode estar num diretório A, ou esse mesmo arquivo, às vezes, num diretório B, e eles não estarem isolados em um arquivo ou diretório específico. Também essa questão de múltiplos usuários, né? Podemos ter problemas de concorrência ali. Às vezes, um usuário está tentando acessar um arquivo, porém ele já tá aberto, né? Já está sendo acessado por outra estação e eu não consiga salvar, por exemplo, naquele arquivo, né? Questão de segurança, às vezes a gente não consegue controlar de forma ideal aí quem pode acessar arquivo, ter grupos ali de acesso, né, no qual eu consiga talvez só visualizar aquele arquivo ou editar, enfim, todos os quesitos relacionados à segurança. Também a parte de integridade, né? Como estamos editando em arquivo, pode ser que um arquivo se corrompa aí no meio do caminho, ou ele não consiga, ou a gente não consiga mais acessar ele de forma íntegra. E por fim, o conceito também de atomicidade, vem justamente aí da informação ser um átomo, né? Ou seja, a menor partícula, a menor divisão possível. Ou seja, ele deve estar tanto gravado ali como acessível de forma única, sem repetições, né? Sem redundâncias. Qual que é então a ideia, pessoal, pensado nisso, para resolver esses problemas, né, que a gente conversou? Proporam então o que a gente chama aí de nosso sistema de gerenciamento de base de dados, ou sistema de gerenciamento de banco de dados, que é os nossos SGBD, né? Basicamente, então, pessoal, o nosso SGBD ele é um meio de campo aí entre nossas estações de trabalho e as nossas informações, né? Essas nossas informações aí, então, elas estão divididas entre o esquema, que é a parte mais estrutural, né? Igual a gente comentou. Ah, um aluno ele tem qual que é o esquema dele, né? Um aluno ele tem o nome, tem o RA, tem a data de nascimento e a instância seria então uma analogia aí, cada aluno ali, cada registro desse nosso esquema, né? Então eu tenho o aluno Gustavo, o João, a Maria, o José, então cada um deles forma a nossa instância. Então o SGBD ele é responsável então por controlar e fazer o gerenciamento desse acesso entre as estações de trabalho e a nossa base de dados que é formada pelo nosso esquema e instância, beleza? Aí então quais são as características principais do nosso SGBD, tá? Então ele para ser considerado aí um SGBD ele deve ter essas características principais que é o controle de redundâncias, né? Ou seja, garantir que as informações realmente estejam armazenadas em um único e somente em um único lugar, beleza? Compartilhamento de dados também, um ambiente que tenha vários usuários, né? Então a gente tem que ter esse controle, o SGBD, esse controle transacional, garantindo ter essa garantia aí na concorrência das informações, né? A fim de que nenhum arquivo se corrompa ou que um procedimento que é executado por vários usuários, eles não estejam divergentes entre eles. Também a parte de controle de acesso, né, no qual podemos aí definir permissões para cada tipo, para cada grupo de usuário. Também tem uma interface, seja por meio de linguagem, né, a gente vai ver a linguagem SQL, que é as principais aí utilizados nos bancos de dados aqui, no qual iremos abordar um pouquinho mais. Mas tem essa interface, uma linguagem, uma forma definida que eu possa fazer essa interface aí entre minha estação de trabalho e as nossas informações que estão gravadas no nosso banco de dados. Também tem uma esquematização, né, que são mecanismos para possibilitar compreender o relacionamento entre as tabelas ali, né, da nossa base de dados e também realizar as manutenções, atualizações, enfim, tanto em termos de nosso esquema como das nossas instâncias.
Também ter esse controle da integridade, né? Garantir que as informações estejam íntegras, que elas não se percam, não tenham informações divergentes nesses nossos dados. E também facilidade aí de fazer processo de backup, tá? Então, em determinado tempo, todo esse processo de ir gravando ali a nossa instância, né, que é uma foto daquele momento ali, gravar isso, fazer um backup, ou seja, fazer um backup disso, de modo que eu consiga, caso tenha algum incidente, alguma coisa assim do tipo, a gente consiga restaurar então nosso banco de dados por meio desses backups. Aí então, falando das vantagens de um sistema gerenciador de banco de dados, ele vai garantir então a independência dos nossos dados, também fazer garantir que eles estejam consistentes, garantir esse acesso compartilhado, né, em um ambiente multiusuário, fazer o controle da segurança, o controle de armazenamento aí em estruturas eficientes, ter esse processo de backup e recuperação que a gente comentou, ter essas interfaces com o usuário, seja por meio de alguma IDE, alguma aplicação específica, ou por meio de alguma linguagem pré-definida, e também ter essa parte de definição e manutenção de integridade das nossas informações. Aí falando um pouquinho, pessoal, dos tipos de banco de dados, né? Atualmente no mercado existem vários tipos de banco de dados, tá? Esse nosso módulo a gente vai focar aí nos bancos de dados relacionais, tá? Que são, a gente vai ver um pouquinho na sequência ali, tá aí no topo de mais utilizados do mercado, né? Essa tecnologia de bancos de dados relacionais. E basicamente esses bancos de dados relacionais, eles são formados aí por um conjunto de tabelas formadas aí por colunas e linhas, né? Então, as colunas elas armazenam um tipo de dado específico, né? Como por exemplo um número, um texto, uma data, né? Como a gente mencionou aí já anteriormente. Aqui a gente tem um exemplo, né? Para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem uma tabela de carro que as colunas elas vão armazenar um tipo de dado específico, como por exemplo um identificador, que é do tipo numérico, um nome, que é do tipo string, né, esse tipo texto, enfim. E as linhas elas vão representar cada instância ali, conforme a gente comentou, né, cada dado, cada registro do nosso banco de dados. E comumente aí também, como a gente já mencionou, esses bancos de dados relacionais, eles utilizam a linguagem SQL. Também, pessoal, embora o nosso foco seja, né, banco de dados relacionais, é importante saber que no mercado existem outros inúmeros tipos de banco de dados altamente utilizados também, como banco de dados NoSQL ou NoSQL, banco de dados orientados a objetos, banco de dados em memória, banco de dados distribuídos, data warehouse, banco de dados gráficos, enfim, existem outros bancos de dados em nuvem também que vêm tomando bastante lugar aí nas aplicações. Enfim, existem outros inúmeros tipos aí de bancos de dados que são utilizados e o mais importante eu trago aqui que não existe um melhor, tá? Um melhor banco de dados que atenda todo o contexto ali que a gente vai necessitar. Então a gente até a Oracle traz essa fonte aqui que o melhor banco de dados para uma organização específica ou uma aplicação específica, ele depende de como a organização pretende utilizar esses dados, né? Em resumo, cada banco de dados ele pode ser viável para um tipo de organização ou de aplicação específica. Então, o melhor ele vai sempre ser respondida essa pergunta de acordo com a necessidade do negócio, beleza? Falando um pouquinho ainda, comentando desse tipos de banco de dados, né? Banco de dados relacionais, né? Como o MySQL, MySQL, o Postgres, que são o SQLite, que são banco de dados relacionais. Eles estão no topo, essa pesquisa, esse gráfico, né, de uma pesquisa realizada aí pelo Stack Overflow no ano de 2021, no qual perguntaram ali para os usuários quais ambientes ali de banco de dados eles têm utilizado de modo extensivo, extensivamente, e quais eles pretendem continuar utilizando aí para os próximos anos, né? Então, na maioria dos casos, aqui 50% dos casos, a resposta foi o banco de dados MySQL, né, que é um banco de dados gratuito e bem performático, né, então bastante gente gosta de utilizar ele.
Postgres também, que é um excelente banco de dados relacional, SQLite, que é um banco de dados um pouco mais simples, né, utilizado para aplicações mais locais, que é um banco de dados que utiliza arquivos, MongoDB, tá, que é um banco de dados que vem crescendo bastante, ele já é um banco de dados NoSQL, orientado a documentos, né, porém ele vem ganhando bastante espaço aí no mercado. E enfim, temos banco de dados SQL Server, da Microsoft, da Oracle, enfim, o Redis, que é um banco de dados aí em memória, e inúmeros outros, né, como a gente já comentou. E esse gráfico aqui é legal para a gente entender, então, para os próximos anos aí, o que o pessoal está pretendendo utilizar, né? Aí, pessoal, falando aí dentro desse contexto de banco de dados relacional, SQL, que a gente comentou bastante, né? Vocês devem estar se perguntando o que é essa tal de SQL, né? SQL quer dizer, então, vem da sigla inglesa aqui, que é Structure Query Language, né? Linguagem de consulta estruturada. A SQL, pessoal, essa linguagem, né? Ela foi desenvolvida pela primeira vez na IBM, pela IBM na década de 70. Ela é utilizada aí por quase todos os bancos de dados relacionais, tá, pessoal? Bancos de dados relacionais utilizam muito a linguagem SQL aí para fazer aquela interface que a gente comentou, né, entre as aplicações e o banco de dados e as informações, né? Ela é uma linguagem declarativa, então é uma linguagem que diz, selecione, você realmente diz o que você precisa, né? Selecione para mim os alunos que nasceram acima do ano 2000. Então eu já peço ali para o nosso SGBD, eu já faço uma declaração declarando o que eu preciso, né? Então a gente não se preocupa ali, como na linguagem imperativa, de saber quais são os procedimentos ali, as técnicas que ele vai utilizar por trás ali para poder retornar esse dado para a gente, beleza? A SQL, então, nos bancos de dados relacionais, ela é utilizada para consultar, manipular, definir dados e definir também o controle de acesso. E é legal também a gente saber, né, que é um ponto muito importante, que ela, embora seja amplamente utilizada, ela não é a única utilizada entre os nossos sistemas de gerenciamento de banco de dados. A linguagem SQL, então, pessoal, ela vai servir então como a nossa ponte, né, entre o nosso sistema gerenciador de banco de dados e o nosso banco de dados aí que é formado pelo nosso esquema e instância. A gente pode então definir essa nossa linguagem de consulta estruturada em duas partes. A primeira é a nossa linguagem de definição de dados, que é a nossa DDL, é a qual a gente iremos utilizar SQL como sendo para utilizarmos como gerenciador ali do nosso esquema de banco de dados. Ou seja, vou escrever consultas utilizando a SQL para definirmos ali uma tabela de aluno, quais seus atributos, por exemplo, ID, nome, data de nascimento, ou seja, para definir o nosso esqueleto, e a linguagem de manipulação de dados, que é o nosso DML, no qual iremos utilizar SQL para fazer consulta, para fazer atualizações, exclusões das nossas instâncias, ou seja, das nossas informações, né? Então eu quero consultar quais são os meus alunos, atualizar informações relacionadas a eles, por exemplo. Então, por definição, a Oracle nos traz, né, que a maioria dos sistemas gerenciador de banco de dados utilizam a linguagem de consulta estruturada, ou seja, SQL, para escrever e consultar os nossos dados do nosso BD. Aí, pessoal, para a gente finalizar um pouco essa parte de introdução, alguns desafios que encontramos atualmente nos bancos de dados, né? Que é a absorção de aumentos significativos no volume de dados, ou seja, com essa crescente digitalização, né, das informações, a gente vê esses aumentos significativos nos volumes de dados e muitas vezes isso é um grande desafio aí para acompanhar essa grande massa aí de informações e garantir aí a performance, né, do nosso banco de dados. Também a garantia de segurança, né, conforme a gente comentou, com o aumento da digitalização das coisas, vai também aumentando essa parte aí de governança, de segurança das informações. Também acompanhar a demanda, né, conforme vai surgindo novas tecnologias, novos nichos de aplicações. Também o nosso banco aí é legal que siga e acompanhe essa demanda. A parte de gerenciamento e manutenção do banco de dados, né, com a respectiva estrutura, então fazer ali o controle de backups, recuperação de informações, ter sempre
segurança aí que nossas informações estão bem seguras, bem armazenadas. Se eu sofrer algum ataque ou alguém criptografar, né, algum ataque externo, por exemplo, criptografar meus dados, eu tenho então políticas aí suficiente para que minha empresa, né, ou minha aplicação não seja prejudicado por isso, que eu consiga restaurar essas informações e também remoção dos limites causados aí por conta da escalabilidade das nossas aplicações, né? Então, à medida que nossas aplicações, nossos sistemas, eles vão crescendo ali, também temos que ter aí um banco preparado aí em larga escala para atender essas demandas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo até esse momento, já tenha conseguido entender o que é um banco de dados, o que é uma SQL, aí a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, né? Todos esses conceitos aí, então não precisa se assustar nesse primeiro momento, mas espero aí que já tenha aguçado aí para a gente entender aí o que é um banco de dados, quais são os tipos e para que utilizá-los, beleza? Grande abraço, pessoal, nos vemos nas próximas aulas.